Olá, terapeuta do brincar. Olá, pedagoga. Olá, professora. Eu estou exortando você hoje, que é pedagoga, que é professora, a ter um outro olhar para esse lado do brincar. E por que eu estou falando isso? Porque eu vivi esta experiência e eu quero compartilhar com você a experiência que eu tive dentro do meu consultório, a experiência do brincar também, de fazer a terapia do brincar. E foi numa dessas alternativas de atuação que eu fui indicada por uma profissional da saúde para uma mãe, né, para uma mãe de uma criança que chegou com uma queixa de que essa criança estava dando um certo trabalho na escola, mas um trabalho de uma forma diferente. Essa criança estava com um comportamento totalmente diferente dentro da sala de aula. Ela não queria participar das atividades com os colegas, ela estava inibida, estava aparentemente exausta, estava com vontade de... Aliás, nem todos os dias ela queria ir para a escola, parecia que ela queria só dormir, não interagia com os colegas, e um pouco irritada dentro de casa, agitada dentro de casa, mas fora, com as outras pessoas, socialmente falando, ela ficava praticamente inerte. E, no entanto, essa criança não era assim. E não só essa queixa, e ao fazer a entrevista com essa mãe, a mãe falando que ela não queria, essa criança não brincava mais. Essa criança, a única coisa que ela queria era ficar na frente da TV assistindo desenho. Ela não sabia mais brincar sozinha. Ela não sabia imaginar nada para fazer, nem brincar de lutinha, que ela gostava de brincar. Assim, às vezes brincava sozinha, de lutinha, ou com seus hominhos, né? Porque as crianças nessa idade, era um menino, ele tinha vários hominhos, né? Homenzinhos, que ele fazia ali, armava os hominhos e brincava com eles. Nem isso ele fazia mais. O que ele queria era só ficar assistindo TV nas horas, nos momentos que ele estava em casa. E perguntando para a mãe como era a vida dessa criança, qual era a rotina dessa criança. E aí então ela foi falando de segunda a sexta o que ele fazia. E de segunda a sexta ele tinha, na parte da manhã, atividades como natação, atividades com professor de aula de inglês, com karatê, se eu não me engano, e também depois da aula, 2 vezes por semana, ele tinha acompanhamento psicológico, justamente por causa de todos esses sintomas que ele estava apresentando. Foi orientado que ele fosse também para um tratamento psicológico. Tudo isso estava sendo analisado por psicólogo, tudo isso estava sendo analisado pela professora, eu observado. Conversei com a mãe, perguntei, será ele brinca? Que horas que essa criança brinca? Ah, Fátima, ele brinca. Ele brinca final de semana, mas ele brinca com quem? Ah, às vezes eu levo ele para brincar no parquinho, às vezes eu levo ele para brincar com os primos, mas nem brincar com os primos ele quer brincar mais. Aí eu falei, mas por que você acha que ele não quer brincar? Porque os primos batem nele, ele fica um pouco arredio. Quando a gente está reunido em família, ele senta, ele que prefere ficar com o celular, brincando de joguinho. Então, eu entrei em contato com a psicóloga e conversei com a psicóloga dele depois. Aí a psicóloga foi colocando para mim as observações que ela fez, as orientações que ela tinha dado para a mãe. Eu fui compartilhando com ela as minhas propostas de terapia com ele, no sentido de fazer atividades lúdicas, brincar com ele, para despertar nele o gosto, o prazer do brincar. Porque ele estava desmotivado. Ele estava cansado.
O que eu percebi nessa criança é o seguinte: quando ela parava, quando ela ficava sem atividade, essa criança queria ficar parada, não queria mais nada. Ela não queria brincar, não queria mais nada, nem brincar. Ela estava cansada, ela estava exausta. Foi quando nós descobrimos, né? Na entrevista nós perguntamos à mãe desde quando ele estava tendo essas atividades intensas durante a semana. E justamente durante esse ano, né, quando ele completou 5 anos, ela se propôs a intensificar a atividade dele, porque chegou à conclusão de que chegou a hora dele aprender, dele ter mais ocupação, porque a escola iria exigir dele mais conhecimento, e mesmo porque com vistas no futuro dele, com vistas naquilo que ela tinha planejado, que os pais, né, não só ela como o pai, a família, tem de objetivo para o futuro dele. Então, a psicóloga fez o trabalho dela e eu fiz o meu trabalho, que foi despertar nessa criança o gosto e o prazer pelo brincar. Mas o que eu fiz? Ao invés de utilizar durante a semana, levar esse menino para mais uma atividade, eu propus à mãe dessa criança a levar essa criança para a atividade do brincar no sábado. Aí você vai falar comigo: Fatinha, trabalhar no sábado? Sim, trabalhar no sábado. Porque o meu objetivo era fazer com que essa criança, no sábado, ela tivesse um compromisso não comigo, mas com o brincar. No início, essa criança não queria ficar comigo, porque ela não me conhecia. E mesmo porque é uma criança que um pouco tímida, é muito apegada à mãe. O vínculo dela com a mãe era intenso, é intenso, né? Aliás, eu acredito que já tem uns 2 anos e meio isso. Mas o que eu tinha que fazer? Pedir à mãe, ao invés de eu falar com a mãe, vai dar uma volta, ou deixa essa criança comigo que eu vou resolver, eu tive que pedir à mãe para permanecer na sessão e participar das atividades, a participar das brincadeiras. E ela participando das brincadeiras, ele se divertia, ele brincava e ele se sentia mais seguro. Até que, depois de umas 4 sessões, eu propus levar uma outra criança que era mais ou menos da mesma idade, uma criança que já estava num processo mais avançado de terapia há mais tempo comigo. Eu levei essa criança para fazer a atividade com ele, para fazer as brincadeiras com ele. Com o tempo, a mãe foi deixando de participar e no lugar da mãe eu levei uma criança da mesma idade dele para brincar. E na terceira sessão eu levei mais uma, então nós tínhamos 3 crianças. E esse brincar, esse tempo que a gente passava juntos, ele ficava louco para chegar o sábado para a gente poder brincar. Isso foram 5 sábados que nós fizemos esse tipo de atividade. Nesse meio tempo, a psicóloga sugeriu à mãe que diminuísse os compromissos dele durante a semana. Todos os compromissos deles eram importantes, todos eram importantes e são importantes, mas ele estava precisando do tempo dele para ele brincar. Foi até que um dia, numa das sessões, eu simplesmente coloquei brinquedos que aleatoriamente, e ele foi e pedi para ele fazer o que ele quisesse ali. E ele começou a usar aqueles brinquedos
a imaginar lutinha, a imaginar fazendo construção. Ele começou a voltar a criar as suas brincadeiras. Ele começou a imaginar a sua brincadeira. Porque numa das sessões eu coloquei várias fantasias, vários objetos para que ele brincasse com a outra criança do que ele quisesse, do que eles quisessem. E eles brincaram de Homem-Aranha, brincaram de Batman, não é? E nesse brincar, eu também participava. Às vezes eu era vilã. Porque o importante, gente, é que nesse momento tem situações, tem momentos que você tem que fazer parte desse contexto, tem que fazer parte da brincadeira. Agora, tem momentos que você não precisa fazer parte da brincadeira. Você fica ali apenas para observar. Você fica ali observando o que ele está fazendo, qual é a atitude dele diante de determinados objetos, qual a reação, o que ele está aprendendo, o que ele está observando. Mas existem momentos que você vai fazer essa observação, mas inserida dentro da brincadeira, inserida dentro desse contexto da imaginação dele. É como você vai imergir na imaginação da criança. Assim, no passar de tempo, nós ficamos com ele durante 6 meses. Depois de uns 5, 6 sábados, mais ou menos, eu passei a sessão durante a semana. Aí eu passei a sessão para a semana e com outras crianças. Porque a queixa era que ele não estava interagindo com outras crianças na sala de aula. Ele estava se isolando. E na hora de brincar, ele brincava com outras crianças. E isso foi estendendo a relação familiar com os primos, com os colegas na sala de aula. Inclusive, durante esse período, teve um coleguinha dele que veio fazer parte desse grupo, também por indicação de outros profissionais, veio fazer parte desse grupo, o que também ajudou tanto ele como a criança que veio fazer parte desse grupo. Então, o que eu quero dizer para você, professora, quando você trabalha com uma criança, você pode trabalhar com essa criança e de repente você precisa de ajuda de uma outra criança, ainda que você, numa sessão, você utilize ou convide uma criança para participar, para te ajudar nessa interação da brincadeira, você já vai estar ampliando o seu campo de trabalho e proporcionando a outra criança também a possibilidade dela tornar a sua cliente, que vai estar com você também nesse processo, porque de repente essa criança também está precisando do seu trabalho, está precisando da sua ajuda. De repente você justamente pega uma criança que esteja também precisando desse momento com você. E a indicação é importante porque quando você recebe indicação de um profissional, é sinal que o seu trabalho está sendo reconhecido. O que acontece? O que aconteceu com essa criança? Com a ajuda e com as orientações do psicólogo, porque você precisa entender que você não é psicóloga. O que você vai fazer é trabalhar com a criança, brincar com a criança, incentivar, estimular, propor brincadeiras, proporcionar à criança meios dela aprender ou retomar ou reavivar o seu
o ser natural que é brincar. Oferecer a ela o prazer da brincadeira que ela possa ter perdido. E ela perdeu porque ela está cansada. Essa criança, no caso, perdeu porque ela estava tão cheia de atividade que quando ela ficava ociosa, ela não queria brincar, ela queria dormir, ela queria descansar. E quando ela ia para a escola, que ela tinha o tempo que ela ficava sem atividade física ou sem nenhuma atividade orientada, ela estava na escola, ela era obrigada a prestar atenção na aula ou a reclamação. O que a professora sempre falava é que na rodinha ela não participava, nas brincadeiras ela não participava, ela sempre se isolava. Ela estava cansada fisicamente, ela estava exausta. Era a queixa da mãe, era a queixa do professor. O relatório da professora veio para as minhas mãos com essa queixa também. E a partir dessas queixas é que eu fui organizar as brincadeiras. Puxa vida, se ele está desanimado, se ele está, e se ele não quer brincar nem em casa, ele quer brincar sozinho, se ele quer ficar apenas no celular ou na TV vendo desenho. A mãe fala que ele não dorme cedo e ele acorda cedo. Ele fica irritado na hora de fazer os deveres de casa, porque são muitos deveres, tudo em escola particular. A escola particular tem muito dever de casa. Então ele não tem tempo para mais nada, a não ser simplesmente cumprir a agenda. Que hora que ele tem tempo para ele? Na hora que ele tem o tempo que seria para ele, ele quer descansar. E por isso que quando ele ia para a rodinha, quando a professora vai contar a história, no relato da professora, a hora que ela ia contar a história, a hora que ela olhava, ele não estava ligado na história. Ele estava em outro lugar, menos na história. Aí você vai falar assim, mas a professora não era uma boa contadora de história. O problema não é a professora ser ou não boa contadora de história. O problema estava no cansaço da criança. A criança cansa, porque ela não tinha o tempo livre dela. Ela perdeu o vício dela. E qual é a vida da criança? É o brincar. Qual é a felicidade da criança? É brincar. Qual é a alegria da criança? É oportunidade, tempo para ela se refazer, para ela imaginar, para ela pensar. Você já pensou uma criança, na hora da história, cochilar? Na hora da história, ela está tão exausta que ela vai dormir, porque ela não consegue nem processar aquela história, para ela poder imaginar e brincar depois. Aí você fala, Fatinha, na sessão você pode contar a história? Lógico. Para você brincar de dramatização, para você brincar de arte, para você brincar de um personagem, é interessante que você conte uma história antes. Por que não? Você vai contar uma história brincando com a criança. Você vai contar uma história para a criança e vai brincar com ela depois, dramatizando essa história. Olha que legal. Se você vai contar, por exemplo, olha que histórias como a tartaruga e a lebre. Olha que legal. Se você vai contar essa história para a criança e vai fazer com que ela também viva essa história, ela vai correr, ela vai parar, ela vai continuar andando, ela pode escolher qual personagem que ela vai querer ser, se ela vai ser a tartaruga, se ela vai ser a lebre. E depois ela pode ir processando isso, porque a criança gosta de que repete. Quantas vezes a gente conta ou lê uma história para uma criança, ela fala assim, repete.
repete, conta de novo. Conta de novo. Às vezes, você vai contar uma história para uma criança 5, 6 vezes, porque ela precisa processar no cérebro dela cada parte, cada detalhe da história. Olha que legal. E quando você consegue fazer isso, até mesmo na dramatização, até mesmo na representação dessa história, ela vai brincar e vai se imaginar um personagem, se imaginar fazendo, realizando tudo aquilo que o personagem da história fez. Isso é brincar. E quando ela faz isso, até mesmo utilizando uma batatinha, utilizando um chuchu, utilizando um legume, fingindo que aquele legume é um personagem, ela já vai fazer aquilo porque ela já processou no seu cérebro esse brincar, essa história, e ali ela está construindo essa história brincando. Então, são várias atividades, são várias brincadeiras que você vai proporcionar a essa criança na terapia do brincar. Você pode pensar assim, Fatinha, eu não sei nem por onde, como eu posso fazer isso, porque eu acho muito difícil adequar isso à fase da criança. É importante que você entenda que para cada idade a criança tem interesse. Por exemplo, um bebê tem interesse por determinado tipo de brincadeiras. Uma criança de 1 ano se interessa por outro tipo de brincadeira. A criança de 2 tem outros interesses. Cada fase apresenta um interesse de brincadeiras ou de brinquedos diferentes. Então, você precisa conhecer quais são os interesses de determinadas fases. É importante isso, para que você faça e para que você proponha brincadeiras que seja de interesse daquela criança. E brincadeiras que tragam também os desafios. Brincadeiras que proporcionam desafios. E desafios que vão proporcionar também desenvolvimento cognitivo, que vão proporcionar o aprendizado. A gente precisa pensar no que essa brincadeira vai proporcionar para essa criança. Então, concluindo, o que aconteceu com esse menino? Esse menino ficou comigo durante 6 meses. Depois que, com um trabalho multidisciplinar, com uma psicóloga, comigo, ele ficou, e com as orientações que foram dadas, tanto da psicóloga quanto por mim, aos pais, o menino recuperou o seu prazer de viver, de brincar. O de viver que eu falo é o prazer de brincar. Começou a participar das atividades na sala de aula. O resultado veio. Depois, ele quis voltar para a terapia do brincar. Mas aí eu já fazia o seguinte, ele vinha uma vez no mês com um grupo maior. Por quê? Você pode ter um grupo maior de crianças que já estão mais avançadas, você pode fazer isso com crianças que já estão mais avançadas e que têm poucas oportunidades de brincar. Você pode organizar grupos que você pode fazer de 15 em 15 dias ou uma vez no mês. Você pode proporcionar ou uma tarde ou 2 horas, o que você achar melhor de atividades lúdicas, brincadeiras para essas crianças, e eu tenho certeza que elas retornarão para o seu grupo, certo? Então, depois essa criança veio participar de grupos comigo, mas foi por pouco tempo, porque lógico, logo eu tive que parar
Eu parei justamente, como eu vou dizer mais uma vez, eu parei não porque eu não gostei, eu parei porque eu estava cansada, eu já estava aposentando e netinho chegando, eu tenho que ter as minhas reservas para atender as necessidades dos netos que estavam chegando. Então eu não tinha como me dedicar como eu gosto e como eu preciso e como eu me dedicava a esse tipo de trabalho. Agora, você que está começando agora, você que quer ter uma outra oportunidade de diversificar as suas atividades, por que não? Por que não ser uma terapeuta do brincar? E você pode fazer mil coisas dentro desta proposta, dentro dessa perspectiva do brincar. Se você gostou dessa sugestão, coloque um ok. Comente, compartilhe com aquela colega que você está pensando, eu vou chamar uma colega para a gente montar uma sala ou para a gente fazer uma equipe de terapeutas do brincar. Compartilhe com ela e converse, combine com ela. De repente, vocês comecem já agora, em fevereiro, vocês podem começar, tá? Compartilhe. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Toda vez que sair um vídeo novo, você será notificado, tá? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.